Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos de volta com mais um tema, desta vez um tema um pouco polêmico no meio cristão. Mas eu quero que as pessoas que vão assistir esse vídeo possam entender uma coisa. Eu respeito a opinião de todos, tá bom? E você também que concordar, respeite a opinião diferente de outras pessoas. Nós vamos falar sobre os profetas. Ainda existe profetas nos dias de hoje? Sim, o próprio Jesus afirmou que a dispensação da lei, que começou com Moisés, terminava em João Batista, e uma nova dispensação era agora inaugurada. E quando ele fala sobre isso, quando ele comenta sobre esse assunto, ele diz que ali em Lucas 16:17, ele diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem deve empregar força para entrar nele. Então, a lei e os profetas. Nós vamos falar sobre os profetas. Eles duraram até João. Eu sei que existe um versículo que eu vou até citar agora, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, ele manda procurar com zelo os melhores dons e fala que o principal deles é o de profetizar. Já à frente, ele diz que esta profecia é para consolar, para exortar. Mas que tipo de profecia é essa? Eu creio em particular que esta profecia que está se referindo é pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus, que é uma profecia, que já é a profecia, e não ficar fazendo adivinhações a respeito da vida das pessoas ou dando direção particular com respeito à vida de cada um. Nós vamos então, à luz da Escritura, entender daqui para frente essas palavras. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, tá bom? Ajude a gente a crescer o canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje ainda existe profetas? Há algum tempo foi inaugurada uma escola de profeta lá em Tel Aviv, em Israel. No meio cristão, é recorrente a menção a falsos profetas. Mas será que hoje ainda existe o ministério de profeta? No Novo Testamento, um texto-chave sobre o ministério de profetas, ou ministério profético, é o de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Essa é uma declaração básica sobre o futuro esclarecedor, se haveria ou não profecias, línguas ou ciências. Aumento do conhecimento bíblico. A Bíblia explica, portanto, que essas coisas certamente cessarão. A questão é, quando elas cessarão? Chegaremos mais perto da resposta se continuarmos lendo os versículos 9 e 10, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que fora designado como passageiro, as profecias, as línguas e a ciência, cessaria com a chegada do que é perfeito. Poderíamos pensar que o que é perfeito seria a vinda de Jesus e o início do seu reinado na terra, mas o versículo 13 mostra que não é isso. Agora, pessoal, preste bem atenção. Vamos analisar esse versículo 13. Agora, pois, permanecei a fé,
a esperança e o amor. Esses três. Não a profecia, língua e ciência, que já claramente já deixaram de existir. Porém, o maior destes é o amor. Pessoal, vamos pensar um pouco. Se o que é perfeito fosse a volta de Cristo e o seu reino, isso significa que a fé e a esperança permaneceriam ao lado do amor. E é evidente que o amor permanecerá por toda a eternidade. E como ficariam a fé e a esperança? Ambas tornaram-se desnecessárias quando o reino de Deus se tornar uma realidade visível. Quando estivermos vendo aquele que for objeto da nossa fé no passado. Não precisamos mais crer. Em outras passagens, a Bíblia nos ensina que passaremos do crer para o ver, do abstrato para o concreto. Vejamos então em 2 Coríntios capítulo 5, 7, que diz: hoje vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11, 1 também diz que a fé está relacionada com as coisas que não vemos. Romanos capítulo 8, 24 diz: esperança que se vê não é esperança. Portanto, um dia passaremos do crer para o ver, da fé e da esperança para o ver a Cristo, quando Ele voltar. E quando estivermos vendo a Jesus e participarmos do seu reino, a fé e a esperança não serão mais necessárias, mas o amor permanecerá. Portanto, o que é perfeito não pode ser a volta de Cristo e o seu reino eterno. Então, o que poderia significar o versículo 13 de 1 Coríntios 13? Podemos entender que ele se refere à conclusão do cânon, que se deu por volta do ano 100, com a redação do livro do Apocalipse. Quando foi escrita a carta aos Coríntios, a revelação neotestamentária ainda não estava completa. A revelação divina também não estava concluída. Por isso, ainda havia profecias por meio de profetas, assim também como o dom de línguas, com interpretação. Em consequência, houve um aumento no conhecimento, que é a ciência, justamente porque nem tudo estava revelado. Com a conclusão da Bíblia, essas coisas cessaram e se mantiveram a fé, a esperança e o amor. Diante desta problemática, certamente não é por acaso que a Bíblia termina com as palavras: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta lei ou desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Nada deve ser acrescentada à Bíblia, nada deve ser tirado. A revelação divina está completa, acabada. Obrigatoriamente, não poderá mais haver profecias, pois se esse ministério continuasse depois do registro bíblico, as profecias teriam de ser inspiradas diretamente por Deus, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, e acrescidas à Bíblia como revelação complementares. Da mesma forma, nada deve ser retirado da Bíblia, como costuma fazer o liberalismo teológico. Na época da primeira geração da igreja, obviamente, ainda havia profetas, entre eles Paulo, Barnabé, Judas, Silas, Ágabo e outros, conforme em Atos 13:1, Atos 15:32, Atos 21:10. Assim como houve apóstolos até a finalização do texto bíblico, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Efésios 4,
11. Assim como hoje, depois de concluído o cânon do Novo Testamento, não existe mais apóstolos, também deixaram de existir os profetas. Se não fosse assim, poderíamos concluir inversadamente que ainda deveria haver apóstolos, o que é impossível conforme Hebreus 2:4, que usa o verbo do tempo passado. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, 1. Os apóstolos e profetas foram chamados apenas para lançar a base e o fundamento para estabelecer a igreja, conforme Efésios 2, 19 a 22. Mas o que continua com toda certeza, mesmo depois da conclusão da revelação divina e até a volta de Jesus, é o ministério de evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4, versículo 11 a 12. Seu serviço continua edificando a Igreja de Jesus depois que o fundamento foi colocado pelos profetas e apóstolos de uma vez por todas. Nesse aspecto, é interessante observar que o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1, de falsos profetas no tempo passado, mas em relação ao futuro, ele menciona apenas falsos mestres e não falsos profetas. Como apóstolo, ele sabia que no futuro não haveria mais profetas, portanto, não haveria falsos profetas, mas haveria sim falsos mestres. Depois da era da igreja, no tempo da tribulação, haverá novamente profetas verdadeiros, as duas testemunhas do Apocalipse 11:10. Então haverá mais uma vez um falso profeta imitando esse ministério. Apocalipse 19:20. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, 1. Então, pessoal, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Essas foram as palavras do Senhor Jesus em Lucas 16, 16 a 17. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Está bem claro aqui. E agora é anunciado o reino de Deus, ou seja, é a pregação. A profecia que nós temos agora é a pregação. E todo homem se esforça para entrar nesse reino, mas não vai ser pelo seu esforço, não vai ser por nada, a não ser pela fé na palavra. O esforço é a fé na palavra, esforçar-se para crer. Porque Jesus falou que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus estava falando isso por causa dos fariseus, que achavam que pela lei eles entrariam, mas a lei, por mais que eles se esforçassem, não cumpririam. E hoje, muitas pessoas ficam ouvindo profecias, revelações, e acabam dizendo assim: não, Deus tem promessa na minha vida, e não fazem nada, não se esforçam para praticar a fé. Vamos nos esforçar para praticar a fé, porque é através dela que entraremos no reino de Deus. Até lá, que Deus abençoe a todos com esta palavra.